bem com você? Meu nome é Bruna Padovan, para quem não me conhece, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês a história do Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer que assassinou 17 homens, cometeu crimes hediondos, incluindo necrofilia, canibalismo, entre outros. Esse é um serial killer, um caso muito complexo, então se eu esquecer de algum detalhe e alguém aqui souber, coloca aqui nos comentários, tá bom? Então se você gosta de casos de serial killer, se você gosta de terror, já deixa o seu like, se inscreve aqui pra me ajudar, tá bom? Então, Jeffrey Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960 em Milwaukee. O Jeffrey não sofreu nenhum tipo de abuso, de negligência, como a gente está acostumado a ver em casos de serial killers. Só que, na minha opinião, eu acho que a infância dele foi bem conturbada. Os pais dele viviam brigando, discutindo o dia inteiro, então ele já era criança, ele já convivia com aquilo, ele não tinha atenção, ele não tinha afeto de ninguém. O Jeffrey na escola, para chamar a atenção dos colegas da escola, ele começou a fingir ataques epiléticos, só que mesmo assim, sem sucesso, então todo mundo quando fazia alguma coisa engraçada ou alguma coisa sem sentido na escola, falava lá, já tá querendo dar uma de Dahmer. Então todo mundo ficava zoando ele, então sem sucesso na tentativa de chamar atenção, de ter alguém como amigo dele. O que ele gostava de fazer era pegar animais mortos na estrada e levar para casa. Ele levava para casa para dissecar, ele tinha muita curiosidade de saber como era dentro, tanto os animais quanto pessoas. O pai dele era químico, então eles tinham um laboratório, né, lá na casa deles. Então lá o Jeffrey pegava, ele tinha acesso ao laboratório, então lá o Jeffrey pegava os animais que ele encontrava na rua, levava para lá, ele dissolvia em ácidos, ele fazia experimentos, ele tirava os ossos, ele limpava, ele ficava com os ossos também. Então ele mostrava para os amigos dele, né, que tinha a idade dele, todo mundo achava bem anormal, né, até porque era. Tipo, ele falava, vem aqui em casa, ver o que eu faço, e aí chegavam lá e viam que ele realmente colocava o corpo para dissolver, ele abria. Então, ele sempre foi muito sem amigos, sem ninguém para conversar, sem companhia, sem atenção, sem afeto dos pais. A mãe dele, na minha opinião, não estava muito nem aí para ele, sabe? O pai dele era químico, então o pai dele trabalhava muito também. Ele nem sabia, na verdade, o que estava acontecendo dentro da casa, porque ele trabalhava demais. Então, o Jeffrey, ele começou a ter fantasias sexuais com homens, ele começou a fantasiar coisas violentas, assassinatos. Então, para esquecer tudo isso, ele começou a beber cada vez mais, ficando já alcoólatra lá nos seus 14 anos. Ele já bebia muito, ele falava que essa era a única maneira que ele encontrou de esquecer aquilo que ele estava pensando. Tinha um rapaz que ficava caminhando ali por perto da casa dele, então ele ficava observando todas as vezes que o rapaz estava lá, ele já sabia os dias certinho que ele ia lá para treinar. Então ele ficava olhando ele tinha curiosidade de saber também como era por dentro. Então ele decidiu um dia que ele ia matar ele, mas ele foi lá e o rapaz, por sorte, não saiu para caminhar nesse dia. Então o Jeffrey sempre foi meio estranho, ele sempre foi antissocial, muito rígido, ele foi sempre de poucas palavras, ele não conversava muito com ninguém. Então todo mundo que convivia com ele achava que ele era estranho, que ele era bizarro. Os pais dele também preferiam o irmão mais novo dele, davam toda atenção, bajulavam o irmão mais novo dele, mas ele, tipo, não tinha quase nenhuma atenção. Então ele já via tudo isso, ele já via os pais dele discutindo toda hora, discutindo por causa do irmão mais novo. Então o Jeffrey sempre foi muito curioso quanto à morte, ele tinha muito interesse em fazer esses tipos de experimentos, em saber como eram as pessoas por dentro. Ele até uma vez comentou com um amigo da escola dele que era negro, ele falou, sabe o que eu fico pensando às vezes? Que você é negro e eu sou branco, será que por dentro você é igual a mim? Será que os seus órgãos são negros também? Tipo, no meio do nada ele fazia esse tipo de comentário, ele falava esse tipo de coisa. Então, mesmo devido a tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, o Jeffrey falou que os pais e tudo que aconteceu na vida dele não tem culpa de tudo que ele fez. Ele não culpa ninguém, ele acha que a culpa foi somente dele, que nada, tipo, ajudou pra que isso tudo acontecesse. Ele acha apenas que a culpa foi dele, que ninguém tem nada a ver com o que aconteceu, principalmente os pais dele. Ele diz que sempre foi uma coisa, desde pequeno, que já veio com ele essa curiosidade de querer saber como era o corpo por dentro, em dissecar, em pegar os animais e levar pra casa. Isso já veio junto com ele
desde quando ele era criança, entende? Então, tipo, não era uma coisa que desencadeou conforme o tempo, já era uma coisa dele. Então, depois de tantas brigas, né, dos pais, eles se separaram e o Jeffrey acabou ficando meio que de segundo plano, porque os pais dele se separaram e ficavam brigando pra ver quem ficaria com a guarda do irmão mais novo. Então, tipo, ele mais uma vez foi colocado de escanteio, né? Então o Jeffrey começou a beber muito, cada vez ele bebia mais, ele já era alcoólatra, ele bebia muito, né? Assim, pra esquecer tudo o que ele tava pensando. Então, quando ele fez 18 anos, os pais dele tinham se separado, ele fez a sua formatura e ele foi abandonado pela mãe dele. A mãe dele simplesmente chegou em casa e falou: ó, se seu pai chegar aqui, você fala que você não sabe pra onde eu fui, eu tô indo, tô levando seu irmão e você vai ficar aqui. Então ele, tipo, ele falou: mas vocês não vão na minha formatura? Ela falou: não, que a gente não vai pra formatura, a gente tá indo embora. Então ela foi, entrou no carro com o irmão mais novo e foi embora, largou ele ali, abandonou ele na casa sem dinheiro, nem pra comer, sozinho. Sem ninguém pra conversar. Então, com os 18 anos, ao invés de pensar em curtir a vida, ele pensava em mergulhar completamente nas suas fantasias sexuais, violentas, em assassinato. Então, a partir daí, ele começou a dar carona. Ele desistiu da universidade por conta da bebida. Então, a partir daí, ele começou a dar carona. Ele estava meio decidido do que ele queria fazer. Então, ele encontrou um jovem, Steve, e deu carona pra ele, chamou ele pra ir até a casa dele e levou ele pra lá e eles começaram a beber cerveja. Até tava tudo indo muito bem, até a hora que o Steve falou que ia embora. Nesse momento tudo mudou, o Jeffrey mudou completamente, acertou ele com alguma coisa pesada e matou ele na hora. Então o Jeffrey desmembrou o corpo dele e colocou em saco plástico e levou pra dispensar em algum lugar. Só que nesse meio tempo ele foi parado pela polícia e ele falou que ele estava ajudando os pais dele com o jardim. Então o policial falou para ele voltar para casa. Então a partir daí ele viu que com as mentiras ele poderia ter vantagem em tudo isso. Então ele levou o corpo para casa e pegou uma marreta e fez, tipo, diminuiu o corpo em pedaços menores ainda, os ossos. Então ele ficou muito mal, ele se afundou ainda mais na bebida. Então o grande problema do Jeffrey era a hora que as vítimas falavam que ia embora. Ele tinha muito medo, ele não gostava de ser rejeitado, de ser deixado para trás, abandonado. Eu acho também que isso foi por conta um pouco da mãe dele ter largado ele lá. Eu acho que isso marcou muito ele, então ele não aceitava que ele fosse abandonado, ele não queria ficar sozinho. Então ele fez a sua primeira vítima. Ele praticou tudo o que ele queria fazer, ele realizou todas as suas fantasias, tudo aquilo que estava dentro da cabeça dele. Ele se masturbou em cima do corpo, ele abriu, ele falou que o calor dos órgãos excitava ele. Então ele fez tudo aquilo que ele tinha vontade e o maior prazer dele que ele achava era depois que ele matava. Para ele não gostava de matar, era muito ruim, né? Só que onde estava o maior prazer era matar depois de ter matado, porque assim ele tiraria o livre-arbítrio das vítimas, fazendo o que ele quisesse com o corpo, com a pessoa, ele fazia tudo o que ele quisesse, ele teria o corpo para ele realizar suas fantasias ali por um tempo, sem pensar em mais nada. Então a melhor parte para ele era depois de matar. Tanto que ele até que tentou criar zumbis, ele injetava no crânio, né, das suas vítimas ácido muriátrico e ele injetava água fervendo, às vezes os dois juntos ou às vezes eles separados. Então ele tentava fazer isso para que eles ficassem vivos, tipo, vivos, só que do jeito que o Jeffrey queria, de um jeito como se eles fossem zumbis mesmo, para o Jeffrey fazer o que ele queria fazer, o que ele tinha vontade. Mas não deu muito certo, é lógico, né? Então, depois daí, o pai dele deu duas opções para ele. Ele falou: ou você vai arranjar um emprego, ou você vai pro exército. E ele escolheu ir pro exército. Então, ele foi para uma base na Alemanha. Ele ficou lá durante 2 anos, mas ele foi dispensado também por causa da bebida. E ele também foi acusado de assédio. Depois aí, ele foi morar com a avó dele. O pai dele mandou ele morar para lá, porque o pai dele não sabia mais o que fazer com ele, nem como lidar com ele. Então ele falou: vai lá morar com sua avó.
Então ele foi lá morar com a avó e a partir desse momento ele começou a frequentar os bares gays, então ele levava toda hora homens para casa da avó, ele bebia muito e a avó dele falava que sempre sentia um mau cheiro vindo do porão, que era da onde ele ficava. Então a avó dele mandou ele embora. Nessa época o Jeffrey foi preso porque ele tentou se exibir para dois adolescentes. Então, tipo, o Jeffrey, ele foi preso acho que umas 3 ou 4 vezes, sempre por tentar se exibir ou se masturbar em público, e sempre ele pagou fiança, ou ele, tipo, ficou por algum tempo, tipo, ele pegou 1 ano de cadeia, ele ficou 10 meses e saiu. Então sempre foi assim, até que teve uma vez que um rapaz fugiu da casa dele porque falou que foi drogado, e ele foi até acusado, mas chegou lá e ele falou pro juiz que ele queria mudar e que ele percebeu que pedofilia não era uma coisa legal porque a maioria das vítimas dele eram todos jovens, também tinha uma menor de idade. Então ele falou pro juiz que ele ia mudar, o juiz falou pra ele que ok, e decidiu dar tipo um tipo de tratamento pra ele durante 1 ano. Só que passou 1 ano e o Jeffrey, ele não teve esse tratamento, então ele foi solto. O pai dele também mandou uma carta para o juiz falando para que não liberasse o filho dele, para que ele tivesse esse tratamento que ele precisava, mas 1 dia antes da carta chegar até o juiz, ele foi solto. Então, o Jeffrey, ele foi morar lá na casa da avó dele, ele começou a frequentar os bares. Então, mais ou menos nessa época, ele foi para um motel com uma dessas vítimas. Então eles beberam e o Jeffrey acordou com ele morto e falou que nem lembrava como aquilo aconteceu, que ele não tinha planejado matar. Então, sem saber o que fazer, ele comprou uma mala bem grande, colocou o corpo dentro, desceu, pegou um táxi, o cara do táxi ainda ajudou ele a colocar a mala dentro do carro. Ele levou o corpo para casa, ele praticou tudo aquilo que ele queria também com o corpo, aproveitou que, né? Então, ele, depois disso tudo, colocou o corpo no ácido, pegou os restos que sobrou e, tipo, ele dispensou em ralo, tipo, o líquido que sobrava, ele colocava no ralo, jogava pela privada. Então, essa segunda vítima, ele pegou as partes do corpo e jogou no lixo da rua, da própria casa. Tipo, que a gente coloca o lixo, ele colocou os restos da pessoa lá, tipo, dane-se tudo, né? Depois disso, a avó dele expulsou ele de lá por causa do cheiro, por causa da bebida e por causa que tinha sempre homens entrando e saindo. Mas pra ele era tudo o que ele queria também, porque ele falou que depois de 9 anos que ele cometeu os crimes, que foi a terceira vítima dele, depois disso ele falou que ele não ia mais parar, que ele estava decidido do que ele queria fazer. Então ele passou a morar no apartamento 213. E quando ele se mudou, no dia seguinte ele já saiu em busca de jovens que ele pudesse levar para casa e pudesse fazer de vítima. Então ele nunca parou nesse meio tempo de mudança, durante o período que ele estava morando na casa da avó dele, durante o período de um julgamento para o outro, de um crime por outro, ele sempre estava sempre estava em busca das vítimas. Então essa segunda vítima que ele foi pro hotel foi em 1987. Então em 1988 ele passou a morar no apartamento 213. Então no dia seguinte ele foi atrás de uma vítima, ele encontrou um jovem de 13 anos de idade. Então ele levou o rapaz para casa dele, ele drogou ele, então ele deu um jeito ali e fugiu dali. Ele contou para os pais dele tudo o que tinha acontecido, então ele foi acusado também, mas ele foi monitorado durante 1 ano e nada aconteceu também. Então, tipo, ele já tinha um histórico de pedofilia, de assédio, ele já tinha cometido alguns crimes por se masturbar em público, e mesmo assim ele continuou livre, continuou aí, né, livre para fazer os seus crimes. Conforme ele foi praticando os crimes, ele foi cada vez cometendo crimes hediondos, tipo, na sua primeira vítima, ele somente desmembrou o corpo. Na segunda vítima, ele desmembrou e ficou com o crânio como troféu. Na terceira vítima, ele cortou e ficou com o tronco dissolvendo no ácido. Na quarta vítima, ele cortou e guardou as genitais como um troféu. Na quinta, sabe, cada vez ele fazia coisa pior, então depois chegou num ponto que ele já estava cometendo canibalismo, mas ele também falava que canibalismo ele só cometia com quem ele admirava mais, e ele fazia isso porque ele achava que as vítimas continuariam vivendo com ele, através dele.
Então ele cortava bíceps, ele cortava e comia coração. Ele até tentou experimentar sangue, mas ele falou que o sangue era ruim, então ele não quis mais. Ele ficou somente com as partes do corpo. Ele falou que o bíceps tinha gosto de filé mignon, então ele preparava os pratos, ele fazia tudo isso sozinho, tipo, com muito prazer. Recapitulando, ele fervia as cabeças, tirava toda a pele, ficava com o crânio, ele pintava, limpava para disfarçar. Ele começou a montar um altar na casa dele com os crânios, como se fosse troféu. Ele ficou com um esqueleto completo dentro do apartamento dele. Ele tinha cabeça decepada na geladeira, ele tinha órgãos, ele tinha genitais, ele tinha partes do corpo no freezer prontos para ele comer, para ele preparar. Até que chegou um ponto que ele foi descoberto. Então agora eu vou contar para vocês o que aconteceu para ele ser descoberto. Então, no dia 23 de julho de 91 foi quando ele foi descoberto por causa do Tracy, que foi uma das suas vítimas, a única vítima, na verdade, que conseguiu escapar diante de tudo que tinha acontecido. Bom, o Jeffrey, ele abordou um grupo de jovens que ele encontrou, então ele falou tudo aquilo que ele sempre falava, falando que ele era fotógrafo, que ele estava caçando talentos e que ele precisava de um modelo para levar para casa dele para fazer umas fotos. E em troca disso, ele estava oferecendo dinheiro, então se algum deles tivesse interesse ou tivesse precisando de dinheiro, né? Então, o Tracy, ele estava precisando de dinheiro, então ele decidiu ir até o apartamento do Jeffrey para dar uma olhada, para decidir se ele ia ou não fazer as fotos. Então, chegando lá, tudo que eu vou contar agora foi dito pelo Tracy mesmo. Bom, então o Jeffrey começou a conversar com o Tracy, ofereceu cervejas para eles, começaram a beber. Ele se sentiu super tranquilo, relaxado. Então eles começaram a beber cerveja até que o Jeffrey ofereceu uma bebida mais forte para ele. O Tracy aceitou mais por educação porque não estava acostumado a beber esse tipo de bebida. Então os dois começaram a conversar, só que o Tracy percebeu que quanto mais ele bebia, mais o Jeffrey ia ficando seco, ia mudando o comportamento e ficando cada vez mais agressivo. Então o Tracy falou que queria ir embora dali porque ele não estava se sentindo bem, só que ele não falou isso pro Jeffrey, né? Então ele decidiu ir embora, só que o Jeffrey, como não aceitava ir embora, ele falou pro Tracy, ó, vem ver aqui o meu aquário. Então na hora que o Tracy foi ver o aquário, o Jeffrey algemou ele. Então a partir daí o Jeffrey já passou a ser outra pessoa completamente diferente, ele mudou totalmente de comportamento. Ele não era o mesmo Jeffrey, ele era totalmente agressivo e ele levou o Tracy pro quarto, então lá ele viu um barril gigante lá logo no quarto. O Jeffrey pediu pro Tracy que ele se deitasse, só que ele se deitasse de bruços. Só que ele já estava algemado, então ele percebeu que se ele fizesse isso, ele estaria 100% vulnerável. Então ele deu um jeito para que aquilo não acontecesse. Então ele falou pro Jeffrey para eles irem até a sala, porque lá ele ficaria mais tranquilo. Então nesse meio tempo o Jeffrey ficou um pouco mais calmo. O Tracy falava que ele ficava mudando de comportamento, tinha hora que ele estava mais calmo, tinha hora que ele estava agressivo, ele ficava meio que cochichando, falando coisas sem sentido, ele ficava balançando o corpo para trás e para frente. Então o Tracy percebeu tudo aquilo e percebeu que ali ele tinha uma possibilidade para ele tentar fugir. Então ele tentou ficar tranquilo e tentou ficar, né, calmo. Então ele pediu pro Jeffrey para que ele fosse até o banheiro. Então ainda no quarto, o Jeffrey colocou o filme do Exorcista, que o Jeffrey falou que era o seu filme favorito. Então ele se deitou com o Tracy e ficou escutando o coração dele e falou pra ele, eu tô escutando o seu coração, depois eu vou arrancar ele e vou comer ele. Então o Tracy, na hora que ele falou que queria ir até o banheiro e o Jeffrey aceitou, ele se aproveitou desse momento e bateu no Jeffrey e saiu correndo dali. Só que na hora que ele tava fugindo, ele tava algemado, então ele foi parado por policiais. Os policiais acharam que ele era um bandido fugindo. Então os policiais perguntaram pra ele o que tinha acontecido, ele contou tudo e eles voltaram pro apartamento. Então ele voltou com os policiais pro apartamento e lá os policiais já viram que se tratava de uma coisa muito maior e muito pesada, uma coisa muito mais complexa. Então eles chamaram reforços, eles viram, já logo de cara quando eles entraram lá, o Jeffrey tentou bater neles, mas não deu certo. Então eles viram também fotos polaroids lá de partes de membros. Quando chegou o reforço, eles descobriram do que se tratava. Aí sim a máscara do Jeffrey caiu, né? Ele foi descoberto quem ele realmente era. Então eles acharam dentro daquele barril, dentro daquele galão grande que tinha no quarto, tinha 3 troncos dissolvendo no ácido.
Encontraram no apartamento do Jeffrey um esqueleto completo, eles encontraram cabeça decepada dentro da geladeira, órgãos dentro da geladeira, eles encontraram órgãos genitais também, como se fosse tipo conservados. Eles encontraram os crânios, o altar. Então, tipo, o Jeffrey no seu julgamento até explicou como seria o altar dele. Ele fez até um desenho para o investigador. Bom, então 6 meses depois que o Jeffrey foi preso, aconteceu o julgamento dele, que foi aonde ele contou tudo, ele falou, deu detalhes sobre seus crimes. Durante todas essas vítimas do Jeffrey, teve corpo que ele deixou na casa dele por uma semana dentro da banheira, decepado. Teve corpo que ele deixou 2 dias em cima da cama. Então a casa dele sempre estava fedendo. Todo mundo falava de um cheiro ruim, um cheiro de coisa podre vindo da onde ele ficava. Mas ninguém, tipo, nunca foi lá pra saber o que era, nunca chamaram a polícia. A avó dele mesmo que morava nunca foi lá pra ver, tipo, ia ser muito, né, bizarro. Também teve uma vítima que conseguiu fugir do apartamento dele. 2 mulheres encontraram, só que ele estava totalmente drogado, ele não falava nada com nada, então chegou a polícia. O Jeffrey foi até o mercado nesse meio tempo, então ele chegou e viu tudo o que estava acontecendo. Então ele foi lá na maior tranquilidade e falou, a gente é namorado, a gente brigou, ele tá bem bêbado, mas ele é meu namorado. Então os policiais foram com ele até a casa dele, levaram o moleque lá de novo. Então a hora que os policiais foram embora, ele não esperou e já estrangulou ele, matou ele ali na hora. Então durante o julgamento do Jeffrey, eles estavam discutindo se ele era são ou se ele era insano, né? Devido aos seus crimes cometidos, porque se ele fosse dado como insano, ele iria para um hospital psiquiátrico e se ele fosse são, ele responderia pelos seus crimes. Então eles começaram a discutir e eles viram que realmente ele era são, porque durante a escola ele não matou ninguém, ele fazia tudo muito planejado, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então ele foi sentenciado em todas as suas acusações, ele pegou. Então, depois dele ser sentenciado com 15 prisão perpétua, o juiz ordenou que ele assistisse o depoimento das famílias das vítimas. Então, foi 2 dias que se seguiram de ódio, de muita tristeza. As vítimas tentavam bater nele, mas ele estava sendo protegido, ele estava até com um colete de balas. Ele estava até com um colete à prova de balas para ninguém matar ele. Então lá, o único pronunciamento que ele deu foi que ele estava totalmente arrependido, que ele sabia do mal que ele estava fazendo e que se ele pudesse trocar a vida para, tipo, dar a vida dele em troca das vítimas dele viver novamente, ele faria isso. Então, essas foram as últimas palavras dele. Então, depois disso, ele ficou alguns anos na prisão, onde ele foi assassinado aos seus 34 anos, lá dentro mesmo, por um presidiário de lá. Os policiais saíram de perto e tava os 2 e mais um. Então, esse cara que matou ele e o outro, tipo, na hora. Então, o Jeffrey foi dado como morto. E a partir daí, eles começaram a discutir se usariam o cérebro do Jeffrey para estudos. E só que o Jeffrey falou pro pai dele, assim que ele morresse, ele queria que o corpo dele fosse cremado para que ninguém abrisse o corpo dele, não estudasse nada, porque ele não queria que o que ele fez com os outros fizessem com ele, né? Muito engraçado isso. O pai dele seguiu a vontade dele e o que é até triste, né? O cérebro dele não foi usado para estudos. Então o Jeffrey foi assassinado nos seus 34 anos dentro da cadeia mesmo. Esse foi o caso de hoje, tá? Eu espero que eu não tenha esquecido de nenhum detalhe. Se eu esquecer e alguém souber, fala aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que eu não tenha realmente esquecido de nada. Então, deixa o seu comentário sobre o que você acha sobre esse serial killer, qual serial killer que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos, se você quiser dar alguma sugestão. Então, obrigada pra você que assistiu até agora, um beijo e até a próxima!